Doutora Sandra, não é bem assim. Não é bem assim. Daniotti. Tudo Olha bem, lá, meu amor? Tudo, parabéns, 40 anos, festa linda, maravilhosa. Parabéns Sucesso a você. sempre. Quantos anos de mulheres você? 15. 15 anos de mulheres. Você ajudou a fazer esse programa, Daniotti? Eu agradeço muito essa oportunidade. O programa mais feminino, né? Não é? É isso aí. Esse é meu ou é seu? É minha cola. Ah, a minha eu esqueci lá, mas não tem importância. Sandra Daniotti, a gente vai falar de casos, não é de família, casos de televisão. Isso, então, o que a novela fala, a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Então as pessoas hoje elas têm assistido muito novelas. E a gente aprende tudo errado. Então, e algumas vezes sim, algumas vezes não. Não. Então, vamos ver aí, algumas novelas, elas representam exatamente alguns casos de família que nós vemos na realidade, na vida. A gente vai ver foto, você sabe que Bom, depois eu conto. Tá. Os casos jurídicos das novelas. A novela era A Dona do Pedaço. Isso, Agno e Liris, elas, na verdade, houve uma traição e ele quis tratar esse divórcio... Por parte de quem? Por parte dela, porque ela tinha aqueles entregadores, quem assistia... Não vamos entrar no mérito... Exatamente. Houve uma traição então, por parte ele dela. descobriu e aí, em razão disso, ele requereu o divórcio e ameaçou, olha, você me traiu, então aí eu cuidando do patrimônio. Então, a questão que nós temos aí hoje é ameaçou que houve uma tirar tudo. Tirar tudo, exatamente. Então, o que se perde no caso de uma traição? Na vida antigamente, pensar que antigamente podia se fazer justiça com as próprias mãos, né? O homem poderia matar a mulher no caso de uma traição, que é um absurdo, que graças a Deus isso já mudou há muito tempo e é crime. Então, a traição hoje já não é mais crime, não é considerado crime, Regina. Então, não se pode punir por uma traição. Então, hoje, se não se quer manter mais casado, sem problema nenhum, se pede o divórcio, não precisa justificar mais os motivos. E seja a parte que traiu, não vai perder patrimônio por conta disso. Por conta disso. O patrimônio que adquiriu na constância do casamento vai dividir normalmente 50% para cada um, ou de acordo com o pacto havido entre as partes, mas não envolve mais a questão patrimonial. Há que se falar que pode haver uma indenização eventualmente, porque há aquelas traições que são descaradas e tudo mais, que são vexatórias, vai para as redes sociais, depende de quem. Então é discutível isso no judiciário, tá? É isso. Tá bom. Próxima situação. A pergunta-chave. Tá. Então vamos lá. Pode falar. Não, a pergunta-chave era outra, mas essa aqui é outro caso jurídico, né? É a grande família, Tuco. Pergunta-chave, posso reconhecer o filho da minha companheira como sendo o meu filho? Ele terá os mesmos direitos? Então, para quem não se lembra, vamos falar rapidamente. O Tuco, que participava da grande família, que era aquele filho que não trabalhava, que era mimado pela dona Nenê, etc, etc. O Tuco teve uma namorada e ela acabou engravidando. E ele acabou assumindo, não, eu vou assumir, o filho é meu, eu quero ser pai, aquela coisa toda. Nem se sustentava. Registrou, nem se sustentava, bem lembrado. E a criança nasceu e ele registrou. Depois de um tempo, quando todos já estavam apegados, inclusive ele, o avô, a dona Nenê e o marido, etc., todos da família, ele descobriu, né, que a criança, o filho não era dele. Através de um exame, descobriu que o filho não era dele. E aí a pergunta, ele continuou amando e disse, não, eu vou criar do mesmo jeito, como se fosse meu filho, porque eu tenho amor. Então, na vida real, é possível ter e criar e registrar um filho que não é seu? Eu estou me relacionando com uma pessoa que já tem um filho. Ou ela estava grávida, eu me juntei, ela teve o filho, mas eu quero registrar como se fosse meu, filiação socioafetiva. Nós não estamos falando da questão ilegal, que é adoção à brasileira, tá? Ir lá e levar no cartório em erro, dizer assim, é meu filho. Não, você não sabe, ou não sabe que não é. Isso é ilegal. O que nós estamos falando é de já ver essa criança, e ele disse, olha, não é meu filho biológico, mas o meu carinho, a minha atenção, eu vou doar para ele toda essa atenção, o meu amor, e eu quero registrar como se fosse meu filho. Pode. Pode. E os direitos são os mesmos de filho legítimo. De filho biológico, porque filho já é legítimo, né? Desculpe, o termo, exatamente, não bem é? lembrado. Exato, são os mesmos como se fosse o filho biológico. Tá. Exatamente. Não tem distinção. Tá. O que eu ia falar é que a Glória Pérez, quando falam que ela pesa muito nas histórias, ela fala, eu atenuo as histórias da vida real, que a vida real é sempre muito pior. Com certeza.
porque há muita discussão, né? Não E é? na novela acaba tramitando muito mais rápido. Mais um caso, eu adorava esse seriado. O Outro Lado do Paraíso, a Clara e o Gael. Lembra disso? Claro. O que é relacionamento abusivo e como posso reconhecê-lo? Você sabe que a maioria das mulheres não percebe que estão num relacionamento abusivo. Enquanto estão nele, né? Essa Clara e o Gael, a mesma coisa, porque o Gael ele tinha ciúme excessivo, Violento. controlador, violento até que chegou a agredi-la, né? Então tinha assim imagens muito difíceis. E ela vivia num relacionamento como muitas mulheres na realidade. Então Muitas assim, só se por dão exemplo, conta quando saem? como? Muitas só se dão conta de que o relacionamento era abusivo quando saem? Se dão conta quando quase são mortas, né? Quando a violência é muito grande. Então é interessante até a gente falar do ciclo de violência. Ai, boa, O doutora. ciclo é este, olha. Muito bem, olha, o aumento de tensão. Então, dentro das casas e principalmente agora, em época de Covid, em que as pessoas estão confinadas, há muita tensão, tipo confiscar celular, não deixar receber o pagamento, controlar a roupa que usa. Conversar com a vizinha. A gritar, não deixar conversar com os vizinhos e amigos, exatamente. Proibir que tenha contato com os familiares. E aí começam as agressões. Então ali, xingamentos, adjetivos negativos. E essa tensão, ela tende a sempre aumentar. E aí, ataque violento. Veja só, é interessante, são esses três desse círculo e acontece com certeza o ataque violento. Então, já parte para as vias de fato, muitas vezes batendo. E aí o agressor, o que ele faz? Se arrepende, cai no arrependimento, porque ameaça separar e depois vai para a lua de mel. Olha, meu bem, eu tô arrependido. Esquece isso. Esquece isso. Tava com a Vamos cabeça pôr uma quente. pedra. Exatamente. Olha, eu perdi o emprego, meu time de futebol perdeu. Não gosto de Briguei com a azul. minha mãe, etc, etc. Ah, então tá bom, e vai perdoando. Tem que sair desse ciclo. E para isso ela precisa de ajuda. Ajuda de amigos que saibam, psicólogos, um advogado, alguém de muita confiança. E sempre a mulher acaba se acuando para não provocar. Sim. Só que assim, piscou 2 vezes, se ele entender isso como provocação, isso já é motivo. Já é motivo para bater. Então ela vai sempre se acuando, não vou porque ele não gosta, não vou porque... Isso. E ela vai se E o anulando. medo? E a Meu Deus. vergonha? Ô, doutora Sandra. Isso tem de monte. A gente vai A novela continuar. representa a vida, É. veja. E é bom porque vai ensinando para as pessoas, olha, acontece, você não é o único, Às vezes pode você se mudar. reconhece numa cena. Exato, A gente já exatamente. volta. Espera só um pouquinho. Dizem que a primeira coisa que o agressor faz é estragar os dentes da mulher. É, porque desfigurar... Exatamente. Um dentista me falou isso, que a primeira coisa que o agressor faz é, pá, estragar os dentes da mulher, porque aí ele já elimina a possibilidade dela sorrir. Continuar com a doutora Sandra, não é bem assim. Não é Daniel, bem assim. Vamos lá. E sua filha também? Graças a Deus, ótima. Ai, amor de mãe, a Vitória. Linda história. Linda. É possível adotar uma criança mais velha? E se me arrepender, eu posso desistir? Primeira pergunta, claro que pode. Criança mais velha é a criança de mais idade, né? De mais idade. Então, o que se considera hoje mais idade? Boa. 8 anos. Eita. Antes era 3, hoje 8. Então, imagina que em cada 10 crianças, 6 já estão fora daquela idade de bebê, 3, 4 anos, estão acima de 8 anos aguardando adoção. E 93% dos casais do adotante acha que são grandes demais para adotar. Então, veja só, o que acontece? Idealiza. Quem vai adotar, ele tem uma idealização de um sonho. Então, geralmente, esse sonho é bebê, é criança em tenra idade, branca, sem doença, que não apresenta patologia nenhuma. Então, isso vai dificultando muito essa questão da adoção e as crianças vão permanecendo nas casas de acolhimento. E aí vai ficando mais difícil. Mas é possível. A questão da desistência é uma coisa muito séria, isso acontece mais do que se imagina. É trágico, triste e cruel. Por quê? Quando as pessoas pensam em adotar, elas idealizam o sonho, não idealiza a questão da criança. Então, de repente, se depara com uma situação que não é aquilo que ela queria, não é o seu sonho, as coisas não estão dando certo. Porque é óbvio que uma criança já vem com seus traumas, com aquela situação, o abandono, a sua história. Então ele diz assim, não é isso que eu queria, vai e devolve, como se fosse um objeto. Então veja, no nosso ordenamento jurídico não existe desistência de adoção, porque a adoção ela é irretratável, ela não pode mudar de uma hora para outra e ir lá e devolver.
Existem casos em que o Ministério Público encabeça ação de indenização contra esses casais que devolveram essas crianças. Por quê? Porque devem, no mínimo, bancar o tratamento psicológico desta criança, que já teve rejeição anterior e já mais com essa que piora. Teve um caso recente aqui em São Paulo, o casal foi condenado a pagar R$150 mil para tratar a criança que ficou 1 ano na casa. Doutora Sandra, e de repente resolveram devolver. Verdade. É mais comum do que se imagina, Regina. Por isso que eu digo, pense muito bem no que você vai fazer. Porque a adoção não é só um sonho. É um ser humano que precisa ser acolhido amplamente, né? E nós, quando temos um filho, Regina, o nosso filho, para quem é pai e mãe sabe, vem... Às vezes vem com defeito de fábrica, vamos dizer assim, entre Como aspas. as mães também são cheias de defeitos. Agressivo ou não agressivo, como as mães, as famílias, né? Então, quer dizer, aí você quer uma criança perfeita, do seu jeito. Não é um robô, não é um boneco. Próximo caso. Avenida Brasil. Ai, o Cadinho. Meu marido é bígamo. O que fazer num caso como esse? Olha só, vamos explicar então. Bígamo é uma coisa muito séria, é crime. Bigamia é crime. Nós estamos no sistema jurídico brasileiro, crime, e ele vai preso. E nós tivemos um outro caso também, numa outra novela que não foi mencionada, que é com o Gagliasso, que ele era casado na Itália e se casou aqui com uma brasileira. Lembra disso? E ele chegou a ser preso, e essa é uma história que a novela contou que na realidade acontece. Então veja, o que é ser bígamo? Casar com outra pessoa sem ter desfeito o casamento anterior. Mas casamento de papel. No papel. Agora, no caso do Cadinho, ele tinha o que eles chamam a matriz, que é a mulher casada no papel com ele, e mantinha outros 2 relacionamentos. Então aí você diz assim, puxa, mas ele pode? Ele era trígamo. Na verdade, não deveria. Não é bígamo porque não foi casado 2 ou 3 vezes. Ele tinha um compromisso. Me parece até que era, né? Ele chegou a ser preso por algum dos motivos. Eu acho que talvez uma bigamia, me parece. Mas quem assiste com frequência sabe, até pode falar melhor. Mas ele era legalmente casado com uma. O resto mas me parece que no curso do processo descobriram que ele foi casado também com outra. E foi preso, me parece, salvo engano. Por isso, as noveleiras podem dizer... Chamar nossa atenção, Mas então, pode manter? Aí você diz assim, mas pode ser casado e manter uma outra família? Então, veja, o direito é o que eu sempre falo. Ele acompanha a sociedade. É casado, mas ele tem uma outra convivência. Ele pode ter até outro filho fora do casamento, que vai ter que ter a responsabilidade do mesmo jeito com aquele que ele adquiriu. Né, casado. Entendido. Doutora Sandra Daniotti é advogada maravilhosa. Instagram da doutora Sandra, Sandra_Daniotti, com I e 2 T's. Sandra_Daniotti. E-mail da doutora Sandra, sdaniotti@uol.com.br, sdaniotti@uol.com.br. Telefone da doutora Sandra, aqui em São Paulo, 11 3857 5778. 3857-5778. Isso dá pano pra manga, hein, doutora Sandra? Muito. Todos os casos aí, dava pra destrinchar. Muito. Regina, família é um prato difícil de se preparar. Pouco importa a qualidade, a panela, mas fazer uma família exige coragem, devoção e paciência. Então, muito lindo. Não é verdade? Muito lindo. Então, bonitinho, é isso aí. Família é difícil. Tava com saudade. Eu também. Até breve. Tá tudo bem, família? Graças a Deus, todos bem. Você também, todos lá, né, Regina? Muito obrigada. Obrigada, viu?